Olá, eu sou Everton Lopes. Eu recebi uma pergunta sobre propósito. A pergunta foi como encontrar meu propósito? E eu quero responder para você aqui em 3 pontos ou 3 verdades a respeito do propósito para te orientar aí a conseguir entender melhor o seu propósito e como descobrir isso aí também. Legal? Mas antes, se você não conhece meu canal no YouTube ainda, Everton Lopes 5, dá um pulinho lá, se inscreva, tem muitos vídeos interessantes, muito material bom, se inscreva, compartilha. Se você não gostar de alguma coisa também, deixe seu comentário, né? Porque isso vai ajudar também a gente a ter um norte maior sobre os materiais e os conteúdos que a gente produz para ajudar você a superar seus problemas, seus desafios aí emocionais também. Legal? Vamos lá, propósito. Bom, vamos lá. A primeira questão é que eu resumo, né, a nossa jornada de vida aí. Se eu tivesse que resumir, eu resumo sempre em 3 pontos: propósito, missão e vocação. O propósito responde a pergunta por quê, a missão responde a pergunta o quê e a vocação responde a pergunta como, certo? Porque eu faço, o que eu faço e como eu faço. Beleza. Primeiro ponto a respeito dessa questão do propósito, que é um desses tripés. Primeira questão é que a maioria confunde propósito com objetivo. O propósito não é objetivo. O propósito responde à pergunta por que eu faço. O objetivo responde à pergunta onde eu vou chegar. Então vamos supor que você tem você fala assim, meu propósito é ser um empreendedor, é ser um empresário, meu propósito é pregar o evangelho no mundo todo, meu propósito é construir uma indústria, meu propósito é ser um engenheiro, meu propósito é ser um enfermeiro, um médico. Não, esse é o seu objetivo. O propósito é por que você quer ser? Por que você quer ser médico? Por que você quer pregar? Por que você quer construir uma empresa, ser empreendedor? Por que você quer isso aí? O propósito responde, ele te dá motivo, te dá razão. Você conhece a palavra motivação, né? Então, motivo para ação. O propósito, ele dá a razão essencial para que você faça isso ou deixe de fazer. Então, o propósito, ele não é objetivo. Não é o objetivo, aliás, certo? Eu preciso entender que isso é algo interno e não dá para ficar lidando como se fosse um objetivo, porque me faz, com o tempo, né, a longo prazo, torna a sua vida vazia. No início, não. Ele te dá entre aspas, uma razão, porque eu quero chegar lá, então esse é meu propósito, eu quero chegar. O problema é que, a longo prazo, torna-se vazio, porque quando você chega, você para e fala assim, pô, cheguei, e agora? Faço o quê? E agora? Qual é a razão disso? A ânsia, às vezes, é para chegar, é para conquistar, é para conseguir. Eu já ajudei vários empresários, né, até aposentado e tal, que tiveram uma carreira muito bem sucedida, diretor de empresa que teve uma carreira muito bem sucedida e aí, né, com seus 60 anos, pararam com dinheiro, com tudo do bom e do melhor. E agora? Isso não tem sentido. Eu corri, conquistei, mas não tinha propósito. Quer dizer, vamos supor, ser um empreendedor deve ser um objetivo. É um objetivo. Agora, por que eu quero fazer isso aí? O ser empreendedor deveria ser encarado como uma forma, uma maneira de você usar algo a mais para cumprir um propósito. Ok? Eu vou explicar um pouco mais já. Então, esse é o primeiro ponto. Propósito não é objetivo. Certo? Segundo ponto é que propósito é essência. Se é essência, ele não deve ficar mudando. Ele é ligado inteiramente com aquilo que você tem em termos de valores e princípios dentro de você. Ele não muda, mas ele potencializa. Então você consegue potencializar, aperfeiçoar, melhorar, ajeitar a questão do propósito. E ele se expressa através da missão e da vocação de vida que você tem. Certo? Terceiro ponto é que, como encontrar o propósito? Terceiro ponto. Primeiro, vamos lá. Defina os seus valores. Eu dei uma travada aqui porque eu ia falar eu falei primeiro. Primeiro mas vamos lá. Letra A. Defina os seus valores, princípios e crenças. O que você acredita? Quais são os seus valores fundamentais? Eu vou colocar no meu aqui. Eu sou cristão, meus valores são os valores de Cristo, meus valores são os valores de Deus, os meus princípios são ligados à família, certo? Eu sou um cara muito ligado nessa questão familiar, criação de filhos, valores fundamentais em relação a respeito, comprometimento, compromisso, trabalhar. Então, meus valores giram em torno disso aí.
ok? As minhas crenças, elas giram em torno disso, certo? Agora a pergunta é, isso beneficia o outro também e você? Porque o propósito, ele é interno, ele é essência, ele é fundamento, porém, ele me dá razão, porém, ele não pode apenas me beneficiar, ele tem que me beneficiar e beneficiar o outro também, ok? Se o propósito acabar sempre em mim, vai cair naquela esfera do objetivo, ok? Uma vez que está suprido, acabou. Mas quando tem a ver com o outro, quando tem a ver com o mundo, o planeta, as pessoas, a cidade, enfim e tal, aí não, sempre isso vai estar rodeando na minha vida, fazendo parte da minha vida, fazendo parte da minha história. Então, no meu caso, sim, beneficia o outro. Por quê? Porque eu utilizo todas essas ferramentas, eu utilizo os meus valores, meus princípios, as minhas crenças para produzir ajuda, como eu estou fazendo aqui, ajuda para produzir cura, para produzir restauração, direcionamento para outras pessoas também. Então a minha vida, ela é beneficiada com isso, mas a sua vida é beneficiada com isso também. E letra C, ele pode existir para o resto da vida? Se o propósito, ele é algo interno e se o propósito, ele não muda, ele é potencializado e aperfeiçoado, então ele tem que ter continuidade. Eu poderia aqui falar, tem escala, né? Tem que continuar, tem que ir crescendo, tem que ir desenvolvendo cada vez mais, ok? E agora, se fosse objetivo, não. Você chegou no ponto, né? Chegou naquele ponto, acabou, né? Já era, aí muda, vamos encontrar outro propósito agora, aí fica pulando de cá para lá, porque daí você vai encontrar coisas diferentes, e aí essa é a diferença de uma vida circunstancial. E eu vou usar a expressão uma vida existencial. Eu existo porque existo para, diferente de uma vida de circunstâncias, né? Acontece, eu vou. Acontece, eu vou. Eu sempre reajo, né? Uma pessoa reacionária. Então, o propósito, ele tem a ver com esses valores fundamentais. O meu propósito, vou dar um exemplo aqui prático. O meu propósito de vida, ele tem a ver com 2 pontos, ok? O meu propósito é honrar a Deus. Então, tudo que eu faço, eu procuro honrar a Deus. Okay? Eu tenho os meus valores aí, os meus princípios, e esses são os valores que eu entendo de Deus. Em tudo que eu faço eu procuro honrar a Deus. Eu não sou religioso, mas procuro honrar a Deus naquilo que eu faço. Ponto. Ensino os meus filhos a fazerem a mesma coisa. Segundo, meu propósito, ele é honrar a Deus e ajudar outras pessoas. Por isso que eu sempre digo que eu sou um ajudador, né? Ajudar outras pessoas, né? Agora, eu aprendi a ajudar outras pessoas. Ajudar não é simplesmente você dar alguma coisa, você estender a mão, não. Existem fundamentos, princípios para que você realmente proporcione ajuda. Eu não faço... ajudar não é suprir o desejo de alguém. Então aí é um ponto, mas é outro vídeo que você pode acessar para assistir sobre isso. Então meu propósito se resume em honrar a Deus e ajudar outro. Esse é o meu propósito. Então tudo que eu faço, ele cumpre isso. Tudo que eu faço aqui... negócio, aula, palestra, tal, tudo que eu vou fazer, ele cumpre isso. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque isso honra a Deus, ok? Porque isso ajuda pessoas. Pronto, ok? Ah, mas você não faz para ganhar dinheiro? Aí é um objetivo. Eu posso fazer algumas coisas para ganhar dinheiro e outras coisas para não ganhar dinheiro, ok? Mas independente se eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro, né? O porquê é mais importante do que o para quê. Porque o porquê ele dá continuidade e isso é fundamental para a nossa vida. Legal? Fazer quando você tem uma vida com propósito, você começa a fazer a vida realmente valer a pena. O dinheiro, por exemplo, ele não pode ser o propósito, mas ele pode ser o potencializador desse propósito. Ele não pode ser o fim, mas ele é o meio. É como a vida. A vida é um meio para eu cumprir o propósito. A vida, ela não é o fim em si própria. Você usa, sua vida é o quê? É esse espaço de tempo entre a concepção e a morte. Você usa esse espaço de tempo para um fim maior. Porque respirar por respirar, tanto faz. Então encontre o seu propósito. Né? O meu conselho que eu dou para você é encontre Deus. Encontre Deus. Se você encontrar Deus, o propósito vai se alinhar. As pessoas hoje não vivem uma vida com propósito porque elas são vazias geralmente. Grande parte das pessoas são vazias. Se relacione com Deus, converse com Deus,
Fale com Deus, se entregue a Deus, tenha relacionamento com Cristo, por exemplo. Esse é o conselho que eu dou para você, porque isso deu sentido para a minha vida e pode dar sentido para a sua vida. Você talvez tenha uma grande facilidade em responder quais são os seus objetivos, mas uma grande dificuldade de responder qual é o seu propósito. Então eu espero ter ajudado pelo menos um pouco você. Legal? Na Geração 5, na comunidade Geração 5, a gente tem outros conteúdos que falam a respeito disso aí. Se quiser saber mais, tem um link, sempre tem um link ou embaixo do vídeo ou na minha bio do Instagram, que você pode conhecer melhor. Valeu, um abraço, toca o barco.